O Internacional perdeu de virada para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1 e praticamente deu adeus a qualquer possibilidade de jogar a Libertadores da América no ano de 2022. Yuri Alberto abriu o placar, mas em um apagão do sistema defensivo, a virada veio ainda no primeiro tempo. Após o jogo, Diego Aguirre deu explicações sobre a queda de rendimento da equipe e falou inclusive do clima entre torcida e jogadores. A partida foi marcada por vaias, protestos e também pela pegação no pé de torcedores com alguns jogadores. E Aguirre admitiu, o áudio de Paulo Paixão não caiu bem nas atuações do Inter nos últimos jogos. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desta sexta-feira, falando sobre a derrota colorada de virada para o Atlético Goianiense aqui, ó, no Beira-Rio. O Inter começou jogando com o Diego Aguirre colocando o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso juntos, voltando com aquele esquema que havia dado certo em determinado momento do Campeonato Brasileiro, o esquema que ele havia utilizado pela última vez no Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. E o Inter até começou em cima do Atlético Goianiense e conseguiu marcar o gol que abriu o placar com o Yuri Alberto. Em uma jogada do Cuesta pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento, Patrick não alcança, o Yuri Alberto de peito manda para a rede e abre o placar. Só que o clima aqui no Beira-Rio, e eu vou ter que falar muito do ambiente, da torcida com os jogadores, dos jogadores com a torcida, da comissão técnica com a torcida, o clima ele já não era bom antes do jogo começar. Porque na escalação, novamente, houve vaias a alguns personagens da partida. Eu destaquei 5 jogadores. 5 jogadores que foram vaiados no momento em que a escalação foi anunciada no telão. Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick e o quinto não é jogador, mas é o técnico, Diego Aguirre. Os 5 foram muito vaiados pelo torcedor, que mostrou o seu descontentamento com os resultados do Internacional ao longo dos últimos jogos. Uma vitória se fazia necessário aqui no Beira-Rio para que o Inter pudesse sonhar com a possibilidade de jogar Libertadores e, mais do que isso, não pudesse ser ultrapassado pela equipe goiana. Bom, 1-0, gol do Yuri Alberto. Mas rapidamente o Inter teve um apagão e naquele momento onde o clima até parecia estar um pouco amenizado pelo gol do Yuri Alberto, ele foi lá, comemorou com a torcida, o Inter toma a virada. Em 2 gols muito rápidos. Um chute de longe do Gabriel Baralhas, onde a defesa do Internacional apenas observou o meia dominar na intermediária, preparar o chute e bater para o gol de maneira indefensável para o Marcelo Lomba, e depois o Janderson marcou o gol da virada. Em uma jogada onde a defesa do Internacional foi absolutamente envolvida pela troca de passes do ataque do Atlético Goianiense. O Arnaldo, lateral direito, recebeu nas costas do Moisés, cruzou livre para o Janderson fazer o gol da virada. O 2-1 trouxe para o segundo tempo uma necessidade do Inter reagir, mas o Inter teve dificuldades. O Atlético Goianiense fechou a porta e a gente viu no Beira-Rio se acentuar um clima de desgosto, um clima de desânimo do torcedor com um grupo de jogadores. E a gente vai poder relatar aqui alguns episódios que aconteceram durante a partida. O Patrick, por exemplo, já no segundo tempo, ele era vaiado a toda vez que pegava na bola. E eu diria que é bem complicado a situação do Patrick por aqui, porque o torcedor tem pegado no pé dele de maneira específica, ele não tem conseguido fazer boas atuações e é um cara que, de alguma forma, tem mercado para a próxima temporada. Então, eu não descarto a possibilidade de o Patrick ser negociado, pelo ambiente que ele vive no Internacional atualmente. A todo momento que ele pegava na bola, ele era vaiado. Ele pegava a bola para ir para cima do lateral direito, era vaiado. E até por isso, o Diego Aguirre sacou o Patrick da partida, colocou o Maurício no segundo tempo. Mas o Inter sem criatividade, o Inter sem jogadas que pudessem fazer com que o time entrasse na área do Atlético Goianiense, acabou aceitando a derrota 2-1 e o Inter praticamente fora da Libertadores da América. Isso porque, em termos de tabela, o Inter hoje é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Para ir para a Libertadores,
o Inter precisa vencer o Red Bull Bragantino e torcer por 4 resultados paralelos. Então a toalha ela foi praticamente jogada. E a entrevista do Tyson, na saída do jogo, ela foi mais ou menos nesse tom. Eu vou fazer um vídeo ainda, amanhã, na terça-feira, falando sobre o processo de reformulação que o Internacional está preparando. Hoje vou me ater a falar da partida, mas o Tyson já adiantou, olha, vai ter que mudar muita coisa, principalmente em relação ao que a gente viu hoje. O time tomou uma virada inaceitável e precisa mudar muita coisa, já pensando na próxima temporada. Após o jogo, eu até vou pegar meu caderninho aqui, porque é aqui que eu anoto todas as falas das entrevistas coletivas, ó, uma letrinha bonita do Tiger Junk. Após o jogo, o Aguirre deu algumas explicações em relação ao que o time do Internacional falhou, aonde o time do Internacional errou para ter a derrota de virada pelo placar de 2-1. Ele falou que nos momentos de dificuldade o torcedor está no direito de vaiar, que esse ambiente hostil dentro do Beira-Rio é algo até normal, porque o Inter de fato fez uma atuação ruim, teve uma derrota em um jogo em que precisava ter vencido. Ele disse que estava assim abatido como todos os jogadores. A fala dele: é impossível que estejamos felizes. Estaríamos felizes se tivéssemos vencidos. Hoje faz um mês do Grenal e talvez o momento de máxima felicidade nesse Campeonato Brasileiro. Não imaginávamos que o rendimento iria cair tanto. Tentamos manter o foco e não conseguimos. O próprio Diego Aguirre admite que de fato faltou um pouco de foco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O grupo se desmobilizou e ao longo da entrevista a gente conseguiu pescar alguns detalhes do Diego Aguirre, do entendimento dele de o porquê o grupo se desmobilizou. E quando ele fala sobre o clima do vestiário, o clima do estádio, ele foi questionado também sobre os cânticos da torcida, que em vários momentos dizia que o Paixão tem razão, em vários momentos chamavam os jogadores de mercenários, em vários momentos pediam reformulações, pediam a saída de alguns jogadores. O clima, inclusive, na saída do Beira-Rio, enquanto o Diego Aguirre dava a entrevista coletiva, ele foi tenso, de torcedores cercando o carro de jogadores. O Zé Gabriel teve o carro chutado, o torcedor foi detido por seguranças. Então todo esse ambiente hostil foi analisado pelo Diego Aguirre. E uma pergunta sobre o áudio vazado pelo Paulo Paixão foi feita para ele. E me chamou muito a atenção quando ele disse que o áudio do Paulo Paixão bem não fez. Não é encontrar uma desculpa. Um momento ruim foi a divulgação do áudio. Temos que deixar isto para trás, mas ele pode sim ter afetado o ânimo, ter afetado o clima do grupo de jogadores. É uma análise do Diego Aguirre que ele não tinha admitido ainda. Ele dizia que era a página virada, ele dizia que o assunto havia passado, mas hoje ele disse claramente: o episódio do áudio do Paulo Paixão, ele não foi completamente superado, porque de alguma maneira isto afetou o grupo de jogadores, afetou a confiança dos atletas e afetou principalmente o ambiente entre jogadores e torcida. Essa é a análise do Diego Aguirre. E principalmente porque o Diego Aguirre sabe que o Paixão tem razão. Que a fala do Paixão naquele áudio, ela reflete muito do que pensa o próprio Diego Aguirre e muito do que pensa a própria direção do Internacional. Tanto que essas reformulações, elas vão ser feitas. Bom, após isso, o Inter perdeu 2-1 e vai ter que agora, em Bragança Paulista, encerrar o seu Campeonato Brasileiro, já sem chances de ir para a Libertadores da América e com um clima de ambiente tenso entre jogadores e torcida. E isso foi muito claro na saída dos jogadores aqui do Beira-Rio, com os torcedores protestando na saída do estacionamento. Para fechar, vamos falar de KTO? Cara, essa quinta rodada ela vai ser uma loucura. 10 jogos simultâneos. Eu vou fazer, e eu vou amanhã tentar trazer para vocês, ou quarta-feira, uma odd dos 10 jogos, tá? E aí eu vou tentar acertar o resultado dos 10 jogos. Cara, essa odd vai ser coisa de R$1.000, odd 1.000, vai ser uma loucura. Eu vou trazer aqui pra vocês. Mas aqui eu não me dei bem, porque eu apostei no Internacional. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Terça-feira tem muito conteúdo aqui no ADUPLA, o Dávila tá cobrindo a crise no Grêmio, eu sigo aqui cobrindo crise no Inter também. Não foi bom o resultado, não tá boa a situação por aqui, não é mais uma situação confortável, por isso segue acompanhando a gente. Beijo!